Bom dia, pessoal. Hoje teremos mais uma aula de cálculo 2 para engenharia de agrimensura e cartográfica. Eu vou colocar aqui o PDF. Na última aula eu pedi para vocês assistirem esse capítulo 8, matemática universitária, geometria com várias variáveis. Falou do plano cartesiano, funções de duas variáveis, um pouco do R3, equações reduzidas do plano, gráfico de funções de duas variáveis. Aí aqui já começa a ficar mais interessante, curvas de nível, introdução. Depois a gente usa as curvas de nível para fazer esboço dos gráficos. Pega esse exemplo bem clássico, que é a sela do cavalo, que é y ao quadrado menos x ao quadrado. E foi isso que eu pedi para vocês assistirem. Quais são as dúvidas? Querem mais exemplos? Ou podemos passar para frente? Por mim foi tranquilo. Por mim também, pode avançar. Essa parte é mais uma revisão, né, da geometria analítica. Eu estava vendo a apostila lá de duas variáveis e tinha bem umas matérias assim que a gente viu em aula. Tem aqui um pouco a curva de nível, né? Que é uma coisa nova, né? Curva de nível. Deixa eu pegar pelo menos um exemplo de curva de nível. Aqui é a apostila que eu coloquei lá no Teams. A gente estava usando o volume 1 dela, agora a gente passa para o volume 2. E são funções de duas variáveis. Aí faz uma revisão de geometria analítica. Aí depois entra funções de várias variáveis, conjunto aberto, limite de continuidade, derivadas parciais, direcional. E por último, máximos e mínimos, que termina a matéria em multiplicadores de Lagrange. Aqui ele define a curva de nível, que na verdade ele define um conjunto de nível, que seria para uma função de quantas variáveis quiser. Mas fica mais interessante quando a gente pega o R2, que a gente consegue visualizar. Deixa eu ver aqui. Que nem a gente pega esse gráfico. Aqui, ó, imagina que aqui é alto e aqui é mais baixo. Vocês veem o meu cursor ou não? Que eu não sei. Sim, professor. Você vê meu cursor aqui. Bem pequenininho. Então, aqui tem as curvas de nível, tá vendo? Aqui algumas são mais altas e outras mais baixas, que seria tipo curva de nível de mapa mesmo. Tá, aqui será na altura 0, altura menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. E assim vai. Aí, olhando as curvas de nível, a gente consegue ter uma ideia de como que é o gráfico da função. Se a gente pegar, por exemplo, menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, alguma coisa do gênero, eu vou ter essas curvas de nível. Aqui seria o máximo, aqui em cima. Aí as curvas maiores estão representando essas interseções aqui. Pego o gráfico, coloco um plano paralelo ao eixo x, y. Aí conforme eu vou baixando, a circunferência vai ficando
maior. Tudo bem? Sim. Aqui mais ou menos a mesma coisa. Aqui, ó. Cada altura tem uma circunferência. Aí eu coloco, projeto elas lá embaixo. Aí fica todo mundo aqui no plano x e y só. Aqui pega a temperatura, x mais y ao quadrado menos 1. Aqui essas linhas onde a temperatura é constante. E aqui é mais frio. Conforme vai vindo para cá, vai ficando mais quente. Isso. Sei lá, o contrário. Não seria ao contrário, não, por conta das cores, né? Tá escrito mais Então, cores. mas se eu pegar aqui no 0, 0, vale menos 1, não é? Sim. Aí, conforme eu aumento o x, a temperatura aumenta. Então, na hora que eu estou indo para a direita, eu estou aumentando a temperatura. Se eu aumentar o y também, tanto positivo quanto negativo, aumenta aqui também. Então, conforme eu estou subindo, também está aumentando a temperatura. Ah, é verdade. Embora aqui está vermelho, que a ideia intuitiva é ser mais quente, mas é o Isso. contrário. Eu pensei que fosse por conta disso. Sim, eu também pensei, mas é o contrário. Só analisar dá para ver isto. Aí eu quero calcular as curvas de nível. Eu faço, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 igual a 0. Aí eu passo esse 1 para o outro lado, fica x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ah, eu quero a curva c igual a 1, então eu faço t igual a 1. Então aqui fica isso aqui igual a 1. Então passo esse menos 1, fica igual a 2 e assim vai. Eu tenho esses valores aqui. São parábolas, só que não é igual a x ao quadrado, y igual a x ao quadrado. É x igual a menos y ao quadrado. Ela é deitada. Aqui tem a cela do cavalo, x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, eu vou fazer x ao quadrado menos y ao quadrado igual a c. Se o c for negativo, vão ser hipérboles de um modo. Se for positivo, é o contrário. Aí tem que parar e pensar, ver qual que é qual. Mas tá aqui, ó. Se eu cortasse aqui reto, seria uma hipérbole para cá. Se eu cortar mais para cima, é uma hipérbole para cá e para cá. Se eu fizesse o c igual a 0, dariam duas linhas aqui. Ficaria x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 0. Então, x ao quadrado igual a y ao quadrado. Então, fica x é mais ou menos y. Ou o contrário, y é mais ou menos x. Querem que eu escreva esses passos a passo, faça algumas contas? Está mais ou menos razoável. Acho que pode fazer algumas Por mim vezes. tá de boa, professor. Mas depende do pessoal da sala.
curvas de nível de f de x, y igual a x2 menos y2. Que jeito que eu faço a curva de nível? Numa f de xy igual a uma constante. Se eu fizer c igual a zero, vou ter o quê? Vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado menos, né? X ao quadrado menos y. Acho que eu estou aqui apanhando. Eu devo ter mexido alguma configuração. Vou fechar e tentar abrir de novo, ver se vai. Desculpa, pessoal. Acho que eu vou tentar reiniciar aqui meu computador, que senão eu não vou conseguir escrever nada. Daqui a pouquinho eu volto, pessoal. Beleza, professor.
Voltei, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Aí eu estava aqui, eu peguei a função x ao quadrado menos y ao quadrado, f de x igual a isso. Eu quero calcular as curvas de nível. Vou pegar a curva de nível c igual a zero. Então, eu vou ter x2 menos y2 igual a zero. Eu posso isolar, posso escrever x ao quadrado igual a y ao quadrado. Se eu quiser isolar o x, fica mais ou menos y, ou o y é mais ou menos o x. Então, eu tenho y igual a x. Opa. Então, aqui de vermelho eu tenho c igual a zero. Que eu c igual a zero. Eu posso fazer o c igual a 1. Se o c for igual a 1, minha função é x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Isso aqui é uma hipérbole. Hipérbole. O x pode ser zero. Não, o x não pode ser zero. O x não pode ser zero, então aqui não tem x. Então, eu vou ter feio. Tentar de novo. Mais uma vez. Então, aqui seria o c igual a 1. Se eu pegar aqui o ponto 1,0 pertence à hipérbole 1,0, que seria esse ponto aqui e esse também. Então, o mais ou menos 1,0 pertence à hipérbole. Tá mais ou menos tranquilo para vocês a hipérbole ou querem que eu fale um pouco mais sobre ela? Acho que tá tranquilo, senhor. Ok, então eu vou pegar o c igual a menos 1. Se o c é igual a menos 1, fica x ao quadrado menos y ao quadrado igual a menos 1. Acho que fica interessante trocar. Então fica menos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Aqui também vai ser uma hipérbole. Só que aqui o y nunca pode ser zero. Então ele nunca vai cruzar o eixo y igual a zero ao eixo x. Então a hipérbole para cima e para baixo. Então vai ser mais ou menos assim. Então aqui vai ser o c igual a menos 1. E aqui também o c igual a menos 1. Aqui de verde é o c igual a 1.
Aí eu poderia ter C igual a 2, menos 3. Aqui teria C igual a 2, C igual a 3 e assim vai. Aí que dá mais ou menos essas curvas de nível, igual tá aqui na apostila. E aqui é o gráfico da sela de cavalo, igual aquela sela que coloca em cima do cavalo para a pessoa montar. Por isso o nome sela de cavalo. Tudo bem, pessoal? Conseguiram acompanhar? Sim. Aí tem vários exemplos de curva de nível com gráfico na apostila. E assim vai. A gente pode passar para frente, que já é uma parte um pouco mais delicada, essa parte de limites. Que eu já vou começar falando dela. Pode ser, pessoal? Vou tentar um pouco a matéria também. Pode. Então, aqui o vídeo é explicando. O vídeo 2, funções de duas variáveis. 3, noções de topologia. Aí no 4 ele vai falar as propriedades do limite, propriedades operatórias, que é basicamente o que acontece no limite de uma variável. As mesmas propriedades valem para limite em duas variáveis. Aí ele define função contínua, ela é contínua se o limite dela no ponto for o mesmo valor que a f nesse ponto, que é a mesma coisa que acontece em cálculo 1. Aí fala que a soma, subtração e produto de funções contínuas são contínuas. E o quociente é contínua em todo o domínio. Então, essa função é um polinômio. Um polinômio é contínua, dividido por outro polinômio também é contínua. Aonde que isso aqui não funciona? Não existe. No 0, 0, que o denominador dá zero. Então, exceto no 0, 0, essa função aqui vai ser contínua. Aí ele usa umas propriedades, que composição de funções contínuas é contínuas. Para justificar, por exemplo, f de xy igual a xy, x vezes y, isso é uma função contínua. E se eu pegar a função h de t igual a seno de t, uma função de uma variável só, é contínua. Se eu fizer a composta, fica seno de xy, então isso vai ser contínua. A mesma coisa para ln de x ao quadrado mais y ao quadrado, y elevado a x2 mais y. Tudo é contínua.
Aí tem esse primeiro exemplo, que é calcular o limite de seno de x ao quadrado mais y quadrado sobre x2 mais y2. Acho que eu vou fazer esse exemplo aqui escrito. Acho que a ideia mais fácil de calcular esse limite é utilizando aquele limite fundamental, não sei se vocês lembram. Então, eu tenho um limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, esse limite vale 1. Esse é o limite fundamental trigonométrico. Então, se eu pegar uma f de x, e escrever f de t é quem? É seno de t sobre t, se o t for diferente de zero, e 1 se o t for zero. Para ser contínua, aqui fora do zero a f é contínua, a única coisa que poderia complicar era no zero. Mas utilizando esse limite, eu sei que o limite dessa função quando t tende a zero é igual a f no ponto. Então, f é contínua qualquer t real. Então, f contínua para qualquer t real. Se eu pegar uma h de xy, x ao quadrado mais y ao quadrado, é contínua em R2. Qualquer real, ela vai ser contínua. Então, se eu pegar a f da h de xy, quem que é a f de h de xy? Vai ser quem? Vai ser seno de t, mas o t é o h. E o h é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, é x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x2 mais y2. Estou pegando essa aqui. Se o t for diferente de zero, t diferente de zero significa x2 mais y2 ser diferente de zero. Aqui,
x2 mais y2, diferente de 0, e 1, se x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 0. Aqui eu observo que quando que o x ao quadrado mais y ao quadrado é 0? Isso acontece somente se o x e o y forem o 0, 0. Então, minha f vale isso. Se o x e y for diferente do 0, 0, não forem ambos nulos, e 1 se o x e y for o 0, 0. Então, essa f é contínua, h é contínuo, então a f composta com h é contínua. Então, f de h de x e y composição contínuas. Logo, é contínua. Se ela é contínua, então o limite dela no ponto é ela mesma. Então, sim, o limite quando x, y tende a 0, 0 de f do h de x, y é f do h do 0, 0. Mas quem que é f do h quando x e y tende a 0? Quando x e y tende a 0, eu quero saber o que acontece próximo do 0, 0, mas não é o 0, 0. Então, a minha f da h é isso aqui. Então, ou seja, limite quando x e y tende a 0, 0 de seno de x2 mais y2 dividido por x2 mais y2 é igual a 1. Essa aqui foi uma resolução assim bem teórica, justificando passo a passo. Vou até escrever aqui. Então agora a gente vai fazer de um modo um pouco mais rápido. Vou aqui pegar meu limite, eu tenho limite. Quando x, y tende a 0, 0 de seno de x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por x2 mais y2. Eu chamo isso aqui de 1. Eu faço uma mudança de variável. U igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, meu x e y tender ao 0, 0 implica que o meu u tende a 0. Então, o que eu posso fazer? Então, meu i vai ficar o limite quando u tende a 0 de seno de u sobre u. Aí o seno de u sobre u é o limite fundamental que dá 1. É um pouco roubado, mas acho que está valendo.
Conseguiram acompanhar? Alguma dúvida? Aqui a enquete. Por enquanto não, professor. Tem um pessoal respondendo no chat, não sei se estava acompanhando. Tô vendo aqui. Eu coloquei uma enquete. Todo mundo falou que entendeu. Então, bola para frente. Depois tem o teorema do confronto e do anulamento, que a gente vai ver ele. Aí ele é utilizado para provar que o limite dá zero. Aí a gente tem que ter uma função que é limitada, vezes uma que dá zero para o limite dá zero. É isso que a gente vai utilizar aqui nesse último exemplo. Se eu tiver um limite, quando x e y tende, sei lá, um ponto PQ, de f de x vezes g de x. Eu preciso que uma função tende a zero e a outra função seja limitada. Quando isso acontece, esse limite dá zero. Quando o limite da f
for zero e g de x, y é limitada em torno de PQ. O que isso significaria? Significaria que g de x, y existe, sei lá, uma constante real, tal que g de x, y é menor do que c, qualquer que seja o x, y, próximo de PQ. Então, esse é o teorema do... Vou até apagar aqui do confronto, que eu nem vou falar dele, só vou falar do anulamento, que é o mais importante. Então, eu tenho que fazer uma função tender a zero, a outra ser limitada. Quando isso acontece, o limite dá zero. Tirando aquelas técnicas que a gente viu em cálculo 1, essa vai ser a única técnica nova que a gente vai ver para provar que o limite existe. Aí daqui a pouco a gente vai ver uma técnica para provar que o limite não existe. Se eu pegar x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, essa função aqui não é limitada. Quem que é f de x,0? F de x,0 vai ficar x sobre x ao quadrado. X sobre x ao quadrado é 1 sobre x. 1 sobre x vai para o infinito, não vai? Quando x tende a zero, limite de 1 sobre x, quando x tende a zero mais, é mais infinito. Então, f de x,0 pode assumir valores tão grandes quanto a gente queira. Então, f não é limitada. Deixa eu continuar aqui a numeração. Aqui eu tenho 2. Aqui pode ser meu 3. Isso aqui seria o 4. Um exemplo bem usual é f de xy, x ao quadrado, sobre x2 mais y2. Isso aqui é limitada. Quero provar que isso aqui é limitada. Todo mundo concorda que x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero.
eu tenho x ao quadrado. Se eu colocar um y ao quadrado aqui, vai ser maior do que o x ao quadrado, porque só o y ao quadrado já é maior ou igual a zero. Todo mundo concorda? Então, se eu pegar o x ao quadrado e dividir por x2 mais y2, isso aqui vai ser menor ou igual a 1. E vai ser maior ou igual a zero. Isso para quem? Qualquer que seja xy que pertence ao R2. Então, essa função aqui está entre 0 e 1. Ela está limitada. Eu posso falar que f de xy em módulo é menor ou igual a 1, qualquer que seja o xy que pertence ao R2. Aí coloquei a enquete de novo. 1, entendi. 2, tenho dúvidas. Todo mundo parece que entendeu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 entenderam. Agora eu vou já pegar um limite. Limite quando xy tende a 0, 0, de x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu posso reescrever esse limite. Limite quando xy tende a 0, 0, de x2 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado vezes y. Essa função a gente viu que é limitada. E essa aqui, quando x e y tende a zero, y também tende a zero. Então, uma função limitada vezes uma que tende a zero, dá zero. Então, estou aqui justificando o que a gente fez. Pois a primeira função é limitada e a segunda tende a zero, pelo teorema do anulamento o limite é zero.
Enquete novamente. Então, continuemos. Quero provar que essa função é limitada. Que jeito que eu posso fazer isso? Igual eu fiz para outra. Meu x ao quadrado é sempre maior do que x ao quadrado. É sempre maior ou igual a zero. E y, a quarta, também é maior ou igual a zero. Se eu juntar essas duas, eu vou ter zero menor ou igual que x ao quadrado, que é menor ou igual que x ao quadrado mais y à quarta. Então, passo todo mundo, x ao quadrado mais y, x2 mais y4 dividindo, então fica zero menor ou igual que x2 sobre x2 mais y4 menor ou igual do que 1. Qualquer que seja xy que pertence ao R2. Então, isso aqui é limitado. Só que se eu tivesse o contrário, se eu tivesse o g y, fosse y2 sobre x2 mais y4. E aí, vocês acham que isso é limitada ou não? Um é limitada, 2 é não limitada. Façam suas apostas. Ninguém quer falar se ela é limitada ou não limitada? Dois, a Jordana falou que é não limitada. Mais alguém? Acontece se eu fizer x igual a zero. Se meu x for igual a zero, fica zero. G de 0,y fica y2 dividido por 0 mais y4. y2 sobre y4 dá 1 sobre y ao quadrado. 1 sobre y ao quadrado não é limitada.
É isso. Então, F não é limitada, pois, sei lá, h de y é 1 sobre y2 é limitada. Então, eu coloquei novamente uma enquete. Mais exemplos da função ser limitada e o limite dando zero. E 2, passar para a próxima matéria. Se vocês ainda estiverem inseguros, a gente faz mais exemplos. Se tiver bem seguro, a gente passa para a próxima. Todo mundo aqui falou para continuar com mais exemplos. Então, vamos continuar. Tem esse aqui, mas não sei se eu lembro ele. Vou tentar ver se eu lembro. Essa função aqui é limitada. Tem que provar que isso é limitado. Vamos ver. Se eu tiver x mais y ao quadrado, é quem? É x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy. Se eu isolar o 2xy, fica o quê? Fica x mais y ao quadrado menos x2 menos y2. Se eu dividir todo mundo por x2 mais y2, fica 2xy sobre x2 mais y2 é quem? É x mais y ao quadrado dividido por x2 mais y2 menos x2 sobre x2 mais y2 menos y2. Aqui eu posso até juntar numa coisa só, né? Menos x2 mais y2 sobre x2 mais y2. Esse aqui é 1. Eu teria que provar que esse também é limitado. Vou ter que pegar uma apostila aqui que eu esqueci essa demonstração. Vamos pegar alguma coisa aqui.
Acho que eu vou pular essa parte aqui. Depois eu termino. Passo a resolução. Se bem que tem na videoaula. Tem na videoaula. Vocês dão uma olhada e na próxima aula a gente discute ela. Vamos pegar outro. E esse limite? x2 mais y2 que multiplica seno de 1 sobre x2 mais y2. Vocês acham que esse limite existe, dá zero ou não? Se eu tiver um seno de t, ele está sempre entre menos 1 e 1. Todo mundo concorda? Então, se eu tiver o seno de 1 sobre x2 mais y2, ele continua entre menos 1 e 1. Então, essa função aqui é limitada. Então, isso aqui é LTDA e isso aqui tende a zero. Então, tem uma limitada vezes outra que tende a zero. O limite dá zero pelo teorema do anulamento. Então, temos uma função limitada vezes uma que tende a zero pelo teorema do anulamento. O limite é zero. Alguma dúvida?
Pegar um critério para o limite não existir. Vou voltar aqui para a apostila. Eu vou pegar 2xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Se aqui fosse um x ao quadrado y, ia ter uma limitada vezes outra que tende a zero. Eu quero provar que... peraí. Eu quero provar que esse limite não existe. Tem uma propriedade que fala que se o limite existe, qualquer caminho que eu se aproximar desse ponto, o limite vai existir. Aí eu pego retas y igual a kx. Posso pegar y igual a zero, vai dar essa reta aqui. Y igual a x, vai dar uma reta aqui. Y igual a 2x. São várias retas. Então, y é kx, no lugar do y ponho kx. Então, eu calculo f de x, vírgula kx. Vai dar essa expressão. Daqui a pouco a gente faz ela e chega nesse resultado. Então, f de kx é isso aqui. Então, o limite da minha f por esse caminho está esse valor. Então, para cada k, meu limite vai dar diferente. Se eu pegar k igual a zero, dá zero. Se eu pegar k igual a 1, vai dar 2 sobre 2, dá 1. Então, achei dois caminhos que os limites são distintos. Então, se eu tenho dois caminhos com limite distinto, então meu limite não existe. Tudo bem, pessoal? Então, tem esse teorema. Se encontrarmos dois caminhos nos quais os limites são distintos, segue que o limite não existe. Lá no roteiro de videoaula ele vai falar aqui de curvas, mas eu vou pular essa parte de curvas, aí vocês assistem, se tiver dúvida, a gente fala sobre elas na próxima aula, que já é meio-dia. Eu queria pelo menos dar um ou dois exemplos provando que quando o limite não existe. Então, aqui foi o 11. O 13. Limite de xy tende
a 0,0 de xy sobre x2 mais y2. Eu quero provar que esse limite não existe. Se eu pegar y igual a kx, e minha f de xy é quem? É essa função aqui. xy sobre x2 mais y2. Se eu calcular f de x, vírgula kx, vai ficar o quê? X fica x, o y vira kx. Dividido por x ao quadrado, mais kx ao quadrado. Então, eu tenho kx2 dividido por x ao quadrado, mais aqui kx ao quadrado fica k2 x2. Então, meu f de x, vírgula kx, kx2. Eu posso colocar o x2 em evidência. Aqui fica 1 mais k ao quadrado. Cancelo x quadrado com x ao quadrado. Fica k sobre 1 mais k ao quadrado. Então, para cada k, meu limite vai dar diferente. Se eu pegar o limite de f de x, kx, quando meu x tende a zero, vai ser o limite disso. Vai ser o limite, quando x tende a zero, de k sobre 1 mais k ao quadrado. É uma constante, dá ela mesma. Então, para cada k, eu tenho um limite. Então, para k igual a zero, temos o caminho y igual a x igual a zero. Caminho, o limite será zero. Para k igual a 1, uso o caminho y igual a x, x. Este caminho, o limite vai ficar o quê? 1 sobre 2. Então, dá meio. Como a gente achou dois caminhos que o limite são distintos, segue que o limite não existe. Então, a gente pode até escrever de novo. Então, limite de xy tende ao 0,0 de xy sobre x2 mais y2 não existe, que é o símbolo do existe, cortado, não existe.
Tudo bem, pessoal? Vou colocar enquete para todo mundo votar aqui. Acho que é mais fácil. Aí eu fiz 2 enquetes. 1, entendi. 2, tenho dúvidas. E também coloquei. A, foi muito rápido. 2, B, consegui acompanhar o ritmo da explicação. Ficou faltando um R aqui. Acompanhar. Aí vocês escrevem, sei lá, 1A, 1B, 2A, 2B. Pode ser? E que eu sei que vocês estão achando. Felipe colocou 1, 2. Ah, 1B. Ok, Felipe. Acho que é isso. Querem mais um exemplo hoje? Tá bom por hoje. Acho que tá bom por hoje, professor. Tá bom por hoje. Então, vamos para o PDF. Professor, em relação à prova, vai ficar no mesmo dia mesmo? É verdade, quando a gente discutir isso hoje, não foi? Foi Aí sim. vocês que mandam. Por mim, tanto faz, eu tô tranquilo. Vamos fazer uma enquete. Hum. Que dia que tá marcada a prova mesmo? Vocês lembram de cabeça? Foi dia 14? Acho que era 14 de outubro, né? 10. Eu vou colocar aqui. Era para 21/10. 3. Altera para. As aulas é até o dia 6, é isso? Isso, professor. Então, não. Então, a última semana, não. Vamos dar essas 3 opções aí. 1, mantém a prova dia 14. 2, altera para 21/10. E 3, altera para 28/10. Aí vocês votem. 1, 2, 3.
Vamos ver se a gente consegue mais de 5 votos nisso. Ó, começou. Mais gente votou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 votos para manter. Esperar mais um pouco. Então, acho que a gente mantém a prova, né? Foi a maioria. Vou até escrever aqui no PDF. A prova continua 14/10. Vamos lá. Então, aqui essa capítulo 9. Aí a gente viu, pulou aqui os 3 primeiros. Aí vocês vão assistindo. 4, 5. Esse aqui, a gente falou um pouco por cima. Aqui tem mais exemplos. O senhor não está compartilhando, não. Ah, desculpa. Então, para a próxima aula é o capítulo 9, lá roteiros. 3 primeiros vídeos vocês vão assistir, é tipo uma revisão. 4 e 5 é limite de continuidade. Vocês também assistem, a gente falou bem por cima. Aqui ele fala um pouco mais de calma. Teorema do confronto e anulamento. A gente falou só do anulamento e viu alguns exemplos. Aí nas videoaulas terão mais exemplos. Esse vídeo 7 eu pulei. É interessante vocês assistirem para entender melhor o que está sendo feito. Aqui ele fala curvas parametrizadas e coordenadas polares. Acho que para vocês, tanto para cartográfica quanto para geologia, é interessante coordenadas polares, que tudo é latitude e longitude. E seria um outro modo de ver também. Acho que é interessante. Aí, essa última parte que a gente viu, continuidade por caminhos, mostrando que o limite não existe. Exemplos similares a esse que a gente fez. Aqui já é um exemplo um pouco mais elaborado. E esses aqui também são mais elaborados. E por último, são vários exemplos. Alguns possivelmente existem, outros não. E assim vai. Acho que dá para vocês assistirem isso. Vamos ver. Assistir até esse vídeo 7, derivadas parciais. Pode ser? Para a próxima aula?
Então é isso. Anotei aqui no PDF. À tarde eu libero o PDF para vocês. Quem tiver Beleza, dúvida, professor. Até semana que vem, então. até. Então é isso, pessoal. Abraço, bons estudos e até mais.